Eu sou Edson Bettini, sou graduado em Direito, tenho uma especialização em Direito Previdenciário, trabalho há mais de 25 anos como consultor na área trabalhista e previdenciária, atuando em diversos tipos de trabalho, levantamento de crédito de tributos, trabalho de compra e venda de empresa, trabalho de preparação na época de implementação do e-social, resolução de problemas de e-social, que ainda estão acontecendo muitos, né? Temos também os levantamentos, análise de compliance da parte trabalhista e previdenciária, no sentido de acompanhar aí a regularidade de benefícios e pagamentos feitos perante a legislação. E temos acompanhado a implementação e o processo de preparação para o LGPD nas empresas, sempre focando nas mais diversas áreas de atuação, que até é um foco nosso. Nós temos um histórico tanto de construção interna, nós somos oriundos de uma mesma empresa, e nessa empresa nós tínhamos a cultura de, dentro da nossa área de atuação, do nosso departamento, sempre discutirmos os melhores temas, as melhores formas de abordagem e construímos ao longo de alguns anos, aí dentro desses 25, ótimas soluções de maneira compartilhada, né? E quando se trata de assuntos complexos, de questões extensas, como nós já citamos, de e-social, FDREINF, DCTF Web, compliance trabalhista previdenciário, aí passando por áreas de segurança, etc. Estão sempre muitas áreas envolvidas, então muitas cabeças precisam pensar e atuar, né? Bom, dito isso, vamos nós aqui então começar a falar um pouquinho sobre essa questão da LGPD, né? Da onde veio, por que veio, né, essa legislação. E nós, no Brasil, aí saímos um pouco atrás da legislação nesse sentido, porque em países da Europa, e não só na Europa, mas em países europeus, já existe a cultura de proteção de dados individuais há mais de década, né? E no país, aqui no Brasil, vivia-se uma discussão a respeito de implementação, não, mas nunca se implementou. Então, o impulso para a implementação da legislação brasileira de proteção de dados pessoais veio a partir da necessidade perante a legislação europeia de dados pessoais. Então, em junho de 2018, houve uma aprovação de uma lei na Comunidade Econômica Europeia, que abrange 31 países aí, entre membros e outras formas de associação. E essa legislação europeia dizia o seguinte: olha, empresas, pessoas, negócios que envolvam europeus, empresas europeias, trabalhadores nativos europeus, terão que seguir essa legislação de proteção de dados. E países que não tenham essa preparação, não possuam uma legislação que protejam esses dados, sofrerão sanções, sofrerão restrições econômicas em relação a nós. A legislação europeia, como é uma sigla em inglês, ela tem a sigla de GDPR, que na prática é quase que uma lei geral, uma regulamentação geral de proteção de dados. Mas, como eu disse, ela já veio numa evolução de anos 70 em países como França e Alemanha, né, onde ainda a tecnologia em termos de processamento de dados era pouca, era incipiente. Depois, no meio dos anos 90, houve uma diretiva que tratou isso já dentro da comunidade europeia, econômica europeia, deixando os países tomarem decisões autonomamente dentro dos 31 membros, mas que deveriam tratar dessa questão, só que, como havia uma abertura muito grande, estava havendo um conflito entre as legislações de proteção de dados, daí surgiu a legislação que foi promulgada em 2016 na Europa, mas passou a ter vigência a partir de 2018. Dito isso, o que acaba acontecendo? O Brasil, que não queria ter legislação, né,
que não estava disposto a contribuir na proteção de dados individuais, acabou implementando, então, tendo que correr atrás aí da implementação de uma legislação para tratar esses dados pessoais. Já haviam legislações brasileiras que tratavam sobre a questão da proteção de dados, mas essas legislações eram esparsas e assim, fragmentadas, às vezes, alguns temas ou algumas áreas específicas, portanto, tendo uma menor abrangência do que para o todo. E, diante dessa questão, dessa movimentação da Comunidade Econômica Europeia, em 2018, houve a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, daí a sigla, e que tinha vigência imediata, a exemplo da legislação europeia, né? Só que teria 2 anos aí de carência para aplicação de multas. Eu costumo dar exemplos fictícios, né? Não que o brasileiro deixe as coisas para a última hora, não que nós deixemos as coisas para o último minuto. Não, a gente não faz isso, né? Eu não estou falando do Brasil aqui, tá, gente? Por favor, então não se ofendam. São exemplos fictícios. Então, mesmo a lei estando vigente, ela estaria em vigor a partir do dia 16 de agosto próximo, que, se não me falha a memória, seria domingo. Domingo próximo, a princípio, entraria em vigor a lei geral, em vigor a lei não, em vigor as multas por não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, é claro, o mundo nessa pandemia sofreu, todas as economias sofreram, uma série de desdobramentos vieram ocorrendo, existem problemas legislativos que não foram resolvidos ainda, mas que estão na iminência de serem resolvidos, porque a emenda constitucional que trata da criação ou da inclusão como direito fundamental da pessoa a proteção aos dados pessoais e o artigo a mesma emenda que cria na Constituição, que indica que quem regulamenta isso no país é o governo federal que terá que cuidar disso, ela já foi votada no Senado, já teve acréscimos, é um texto de lei muito pequenininho, são bem poucos acréscimos mesmo, você vai ver o texto de lei, 2 parágrafos curtos, mas não há votação efetiva. Sem a votação efetiva, não pode ser criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai viabilizar e trazer esclarecimentos a respeito da legislação brasileira, que hoje não existem, porque a legislação brasileira é muito parecida em vários aspectos com a legislação europeia, porém ela é um pouco menor e alguns aspectos que já foram tratados em lei na legislação europeia vão ser regulamentados provavelmente por decreto, orientações normativas e algo do tipo aqui no Brasil. Tá ok? Tá indo muito rápido, pessoal? Estou falando muito... Como é que está o ritmo aí? Está muito chato? Se manifestem aí, por favor, tá bom? Tá tudo bem aí? Tá dando para ouvir bem? Então tá ótimo. Vamos seguindo aqui, que a gente tem bastante tema aqui. E como é que isso impacta as empresas, né? Então, assim, é interessante o comportamento médio, né, das empresas. Falou em proteção de dados, a primeira pessoa que é olhada numa sala de reunião gerencial é o TI, né? A pessoa de TI, todo mundo olha para ela imediatamente, como se fosse ela o ponto focal para resolver tudo de toda a empresa em relação à proteção de dados, né? Nesse momento, o pessoal de TI se sente muito feliz, né? Dá uma emoção, um calor diferente nas pessoas em TI, que é claro que TI tem um papel essencial dentro do processo da LGPD, tá? Que fique bem claro isso. Mas TI não consegue resolver todas as questões, né? Então, nós recebemos aqui, nós decidimos fazer uma demonstração de 2 tipos de situação. Então, tem empresa que está dizendo assim, mas eu não tenho dado pessoal nenhum, eu não tenho problema com nada, não tenho nada disso, o meu consumidor final é uma pessoa jurídica, eu sou uma pessoa jurídica, eu vendo para pessoa jurídica, logo as informações de pessoas jurídicas não estão protegidas. Mas a gente esquece, por exemplo, ou quem pensa assim esquece, na verdade, de que as empresas são feitas de pessoas, né? E pessoas têm celular, têm WhatsApp, têm e-mail, né? Tem cartão de visita,
as pessoas são localizáveis e tudo isso já entra no aspecto de proteção. Então, a primeira hipótese aqui, nós estamos colocando, são dados pessoais do consumidor, pessoa física, que são protegidos. Mas nós montamos alguns exemplos a respeito da segunda hipótese, que é a empresa que, teoricamente, não tem problema nenhum, não vende para consumidor pessoa física, consumidor final, né? E que, teoricamente, só tem que guardar as informações de seus empregados, prestadores de serviço, que estão ali à sua disposição, sejam próprios ou terceirizados. Tudo bem, pessoal? Deu para ter uma ideia do contexto aqui? Da onde a gente vai seguir agora? Então, assim, nada do que nós vamos falar exclui as questões de relação comercial. Na verdade, só aumentam, tá? Então, a gente só seguiu pelo caminho, em tese, daquilo que havia menos problema ou menos situações a serem tratadas. Então, quando a gente pensa em dados pessoais, dados sensíveis, a gente vai passar alguns conceitos aqui. Nós trazemos a situação, por exemplo, do que é. Dado pessoal, em essência, é relacionado a uma pessoa física que possa ser identificável, né? Então, se eu consigo saber quem é aquela pessoa, né? Quem é aquele cidadão, eu já identifiquei a pessoa. E assim, naturalmente, o nome, por exemplo, completo, e o CPF, que é algo bastante comum ser utilizado no dia a dia, já permite uma identificação dela. Muitas vezes nos cadastros das empresas, seja para crédito ou até mesmo para compra ou contratação de um serviço via internet, compra via internet, não importa, nós damos ou preenchemos muito mais informações pessoais, né? Além do endereço celular, muitas vezes passa-se por informações até de trabalho, local de trabalho, atividade, né? Idade. Então, tem algumas informações que vão além disso. Então, informação básica é identificar nome. Por exemplo, nome e CPF você não tem como confundir, ainda que exista um homônimo por conta do número do CPF. O dado sensível, que é um conceito trazido também pela legislação, por essa legislação, ele já vai um pouco além. Ele começa a tratar sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política. O Brasil está super tranquilo para falar sobre política agora, né? Nem tem problema aqui. Então, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado relativo à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, trazendo aqui o conceito de que biométrico também pode ser entendida, por exemplo, a imagem, né? Quando eu filmo um ambiente e pelo caminhar, pelo jeito da pessoa caminhar, mesmo que eu não consiga identificar o rosto dela ou uma característica, a gente consegue identificar essa pessoa. Todas essas questões de dados sensíveis sempre vinculados à pessoa natural. Então, esse é o conceito. Vamos mais adiante aqui. Aqui. Outro conceito a respeito de controlador pela legislação. Quem é o controlador desses dados? Controlador, de acordo com a legislação, é aquele a quem compete tomar as decisões relativas às informações que ele possui. Genérico, né? Nós preparamos um exemplo para ilustrar isso numa coisa bem simples do dia a dia aqui na sequência. Então, o controlador do dado é aquele que compete decidir o que vai ser feito com ele. Operador é quem realiza o tratamento das informações pessoais em nome do controlador. E banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Aqui começa o desafio. Arquivo morto. Vocês já ouviram falar de arquivo morto? Aquele lugar bonito. Não é um lugar bonito, arquivo morto? Quem teve a oportunidade de ir no arquivo morto de uma empresa aí com décadas de funcionamento, né? Normalmente, quando as pessoas não estão muito bem umas com as outras, num relacionamento interpessoal na companhia, elas dão um jeito de levar a pessoa até o arquivo morto e deixar ela lá algumas horas, né?
assim, para ela desfrutar da beleza, do ambiente, né? Da alegria do arquivo morto. Pois bem, queridos, sinto informar a vocês que todos os arquivos físicos que tenham dados de pessoas físicas nas vossas empresas estão protegidos pela LGPD. Ô Edson, mas espera aí, a lei veio depois do que o dado já tinha sido gerado. Né? Eu trabalho numa multinacional que atua no Brasil desde os anos 50 e tem dados de funcionário desde quando foi aberto. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Parabéns, parabéns. Você está diante de uma situação bastante interessante, onde você vai ter que cuidar daquilo ali com o mesmo cuidado que você vai ter que cuidar, você digo companhia, tá? Terá que cuidar dos dados eletrônicos, né? Aí eu volto a me solidarizar com as pessoas de TI, né? O que TI vai fazer? Lógico que TI tem uma série de possibilidades de auxiliar no processo, como eu disse, né? Mas TI vai fazer o quê? Vai contratar um Rottweiler e treinar ele e deixar na porta do arquivo morto para ninguém entrar, né? Só o Rottweiler só atende a ele, vamos dizer assim, né? Então, esses dados físicos que às vezes não são nas empresas brasileiras, são empresas de outros lugares, né? Nem sempre, às vezes, estão tão organizados, nem sempre estão assim, porque a empresa ela é responsável, ela que detém os dados físicos ou eletrônicos, não importa, se houver vazamento, ela tem que saber o que vazou, né? Eventualmente, ela vai ter que indicar quais foram os dados que vazaram, o que foi que vazou. Edson, até acho que é legal, acho que é pertinente falar agora que o Paulo Bueno fez uma pergunta pra gente, né? E como fica a leitura biométrica em relógios de ponto? Isso é uma boa, né? Paulo, você matou a charada, né? E tem dois dados importantes nessa situação, porque geolocalização, ou seja, indicar dia e hora onde a pessoa esteve, também é um dado sensível, né? O relógio de ponto, ele pode estar autorizado a colher. Aliás, é importante destacar uma coisa que eu ia falar no começo e já esqueci aqui, mas eu vou falar rapidinho. Não existe uma proibição na coleta dos dados. Não é que quem está coletando dado está cometendo um crime. Por favor, não é isso. A questão que a legislação traz, primeiro, é do consentimento do porquê ser utilizada aquela informação. Se vocês têm, por um acaso, Facebook, eu, pelo menos, por coincidência, essa semana fui entrar no Facebook e ele me fez 32 perguntas sobre dados sensíveis, sobre religião, se eu estava ciente disso, que tem uma lei agora que vai poder cuidar, que vai ser tratado, que essas informações são protegidas. Então, não está proibido, Paulo, ter o dado biométrico, tá? Na verdade, o que a gente tem que ter é o cuidado para que essa informação não vaze. Claro, e o funcionário ou o dono do dado biométrico tem que concordar com isso. Mas tem situações tão delicadas quanto essa, do trabalhador externo que tenha, de alguma maneira, rastreado a sua movimentação durante o horário de trabalho, né? Então, eu sou um vendedor, por exemplo, saio para vender e a empresa consegue, ao longo de todo o período de trabalho, até mais se quiser, saber aonde a pessoa está. Será que a pessoa que é dona dos dados quer que todo mundo saiba, ou pelo menos que algumas pessoas da empresa dele saibam aonde é que ele está, né? E se eventualmente essa informação vaza, né? Vamos supor que pela geolocalização ficou claro que ele foi almoçar num restaurante X, numa cidade Y, lá no interior do país. Mas não era com a mulher dele, né? Isso pode causar graves problemas e constrangimentos, né? Então, a questão da proteção dos dados e da biometria sim, tudo é permitido, mas é preciso que seja feito aí de uma maneira consciente por parte da pessoa. Outra coisa que vai se incorporar à nossa cultura corporativa vai ser não perguntar coisas demais. O que eu preciso saber, o que eu preciso guardar. Informações excedentes, qual é a religião da pessoa? Eu preciso saber realmente qual é a religião da pessoa? Por que eu preciso saber isso? Né?
qual é o partido político que a pessoa participa. Eu posso perguntar, não é que não existe a possibilidade disso. Mas o questionamento é quando você começa a ter dados sensíveis demais e a legislação como um todo, tanto a brasileira quanto a europeia, ela já prevê que pode ocorrer um vazamento de dados, porque os sistemas evoluem, os sistemas mudam, as formas de trabalho mudam, digamos o que está acontecendo agora nessa live, né? Cada um em um canto do país, assistindo através de um sistema, e, eventualmente, mesmo com todos os cuidados possíveis, pode haver um vazamento de dado pessoal, né? Dado da assinatura da pessoa, por exemplo, num cartão de cartorário, né? Dado da transferência de veículo numa situação como essa. Então, o tratamento dessas informações, que é toda a operacionalização de qualquer dado coletado, classificação, reprodução, distribuição, ou seja, qualquer coisa que fizer aí, aqui é um tratamento. Anunciato, eu estou no horário aí ou estou muito atrasado? Pode seguir, tá? Por enquanto tá tudo bem. Eu sou o Por, chato do enqu... horário aqui. Por enquanto não explodiu. Aí nós vamos aqui para um exemplo básico, tá? Vamos pegar a situação de um empregado numa empresa, e por que disso? Porque a ideia do Vale Transporte para um empregado é uma situação onde, minimamente, o empregador, em regra, vai ter que fornecer, está sujeito a fornecer. Quando nós pegamos empresas, tomando como base as regiões metropolitanas do país, a gente está em São Paulo, mas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, Curitiba, a mesma coisa, Salvador, Recife. Existem as cidades, a capital, no entorno um grupo de cidades que muitas vezes o funcionário, o trabalhador mora numa cidade e trabalha em outra. Para operacionalizar a compra do Vale Transporte, se ele optar pelo Vale Transporte, como é que é feito o processo como um todo? O empregado vai lá, preenche uma ficha com dados pessoais dele, autorizando a compra, naturalmente, e a entrega para ele, optando pelo benefício. A empresa, a partir do momento que recebe essa informação de opção ou não, ela passa a ser aí a operadora, né? Ela detém a informação, o dado está com a empresa, pertence ao empregado, mas está com a empresa. Via de regra, para facilitar a operacionalização disso, porque na região metropolitana de São Paulo nós temos 39 municípios. Some-se a isso que ainda existe transporte entre municípios e ônibus municipais em cada município. Ainda temos metrô e trem, né? No Rio de Janeiro ainda se acrescenta a balsa, né, para fazer a travessia para Niterói e assim sucessivamente. Mas tem essa situação. Então, para se comprar o Vale Transporte, o que normalmente a empresa operacionalmente faz? Para não ter que ficar ligando, indo até o operador, etc., pega os dados, transfere para uma operadora de benefícios para que essa empresa faça as compras. Ela informa lá número de dias úteis desse empregado, meios de transporte utilizado e passa as informações para a operadora. Tudo bem até aqui, pessoal? Está clara essa operação, que é uma operação, entre aspas, bem simples? Alguém está com dúvida aí? Eu estou entendendo que não. Então, vamos lá. Eu vou passar agora. Então, essa aqui é a operação como ela está, tá ok? Você pode transformar essa operação num financiamento de bem, você pode transformar essa operação numa questão que envolva, por exemplo, assistência médica ou coisa do tipo, mas aqui a gente pegou o Vale Transporte. Dentro do conceito da LGPD, o que vai acontecer? Né? Os dados do empregado são dados pessoais. Veja que não são dados protegidos, assim, desculpa, são dados protegidos, mas não são dados sensíveis, é o que eu quis dizer. Você tem o nome e endereço dele. A empresa, então, é um dado pessoal dele. A empresa, nesse contexto, passa a ser a controladora dos dados. Ela tem os dados, ela define o que ela vai fazer. Ela, empresa, teoricamente,
poderia ela mesma ter um funcionário, um departamento que ligasse para todos os locais e esses locais comprassem os vales transporte, os meios de transporte total. Mas o que normalmente as empresas fazem? Elas contratam uma operadora de benefícios. Existem várias, né? VR e assim sucessivamente, que gera o cartão para o empregado, que se tem que comprar intermunicipal, municipal de São Paulo, municipal de São Caetano, de Suzano, de Guarulhos, de Ferraz, não importa da região que seja, ela faz todo o procedimento de compra e carrega isso no cartão. Detalhe, a partir do momento que a empresa, o empregador, transfere essas informações para a operadora do benefício, ela está transferindo dados do empregado. A operadora do benefício por si só, por exemplo, falando no município de São Paulo como exemplo, se for comprar um vale transporte de ônibus municipal, existe uma empresa chamada SP-Trans que cuida disso. Ou seja, a operadora já passa a informação para outra empresa. E o consumo, vamos dizer assim, do vale transporte vai se dar numa quarta empresa ainda, que é a dona do ônibus, ou em vários lugares, em várias regiões do país, consórcios que ganham lotes para operacionalizar o transporte municipal daquela região ou daquela linha que o trabalhador utiliza. A pergunta é, se vazar informação, por exemplo, do empregado, quem será o responsável aqui? Pela legislação, a princípio, é o controlador. E aí como é que funciona? Tem previsão disso com a operadora? Quais são os controles ou a segurança jurídica que se envolve nessa questão? Porque a operação, no dia a dia das empresas que têm funcionários, isso aqui é corriqueiro, né? Mas se você parar para pensar numa aprovação de crédito a terceiros, uma aprovação de uma compra, não tem muita diferença aqui. Você muda uma coisa ou outra, mas vai para uma financiadora, a financiadora vai exigir documentos e informações pessoais, né? Talvez se autorizar a compra, ainda vai haver a transferência de dados pessoais do comprador para uma transportadora para efetivar a entrega, ou para um centro de logística para efetivar a entrega. Então, nesse simples exemplo, a informação da pessoa foi embora. E voltando na pergunta do Paulo a respeito da biometria, né? Não sei em outros municípios, mas no município de São Paulo, quando você passa na catraca, é tirada uma foto. É tirada uma foto sua. E as empresas de ônibus, inclusive essas operadoras de benefício, conseguem saber quando foi que utilizou o crédito do Vale Transporte, em que meio utilizou, dependendo da situação, consegue saber até a hora, né? E aí acaba tendo até a geolocalização. Então, um assunto simples torna-se complexo, né? E a LGPD atinge tanto empresas privadas, quanto entidades sem fins lucrativos, quanto cooperativas, seja de crédito, de trabalho, de produto, órgãos públicos, todos estão sujeitos às penalidades previstas na LGPD. Inclusive, nessa questão da autorização do dado pessoal, existe um dado levantado por empresas europeias, um estudo feito, por exemplo, de que utilização de software. Se você baixar um software, um aplicativo no seu celular, eles fizeram um levantamento de quanto tempo a pessoa demora entre o momento em que aparece aceito na tela do computador ou o aceito na tela do celular e o clique do participante ou da pessoa concordando com os termos, não importa quais termos, utilizados para a utilização do software. É menos de um segundo, né? Segundos, fração de segundos. O histórico mostra que é muito rápido. Então, por exemplo, o empregado, quando solicita, hoje em dia, um vale transporte,
Ele sabe o caminho das informações que vão ter, ele sabe que eu vou comprar o vale transporte, mas que pode ter todos esses desdobramentos. E o ônibus fretado, por exemplo, em algumas empresas, também completa aí a mesma situação, né? Outro exemplo que nós vamos trazendo aqui a respeito de acesso na empresa. Então, a empresa, para você entrar na empresa, às vezes tem controle de acesso? Tem. Entregou documento pessoal? Sim, né? Tem dia e hora que a pessoa esteve na empresa? Sim. Volto a dizer, não é proibido fazer isso, tá, pessoal? Não é proibido. Mas a gente precisa começar a pensar e perceber que informações, às vezes, que pela legislação podem ser importantes, ou são importantes e são protegidas, podem estar soltas, né? E a gente nunca parou para ver isso. Então, qual é o tipo de controle de acesso? É um software? É uma planilha? É um caderno? Quem tem acesso a esse caderno? Se o funcionário ficar mal-humorado, a pessoa da portaria um dia e levar isso embora, ele consegue? Né? Ele pode fazer isso? Ele pode tirar uma foto da tela do computador? Ele consegue? Ele pode estar de celular dentro da área de trabalho dele? Tem previsão e ele foi treinado para isso? A gente fiscaliza, né? Bom, aqui eu já dei alguns insights aqui sobre isso. E aqui tem uma parte que eu gostaria de destacar, onde ficam os servidores dos sistemas eletrônicos. Hoje em dia tem aquela questão, está na nuvem, eu estou tranquilo. Meu sistema está tudo na nuvem, né? Ok, só que a legislação brasileira e a legislação europeia protegem algumas informações. Então, o conceito da legislação brasileira é assim: dado coletado no Brasil deve ser tratado de acordo com a legislação brasileira. Ponto. Se o servidor, o sistema onde fica guardado isso é em outro país, esse outro país vai ter que seguir as normas brasileiras. Simples assim. Acrescento mais. Se eventualmente, no meio dessas informações de brasileiros ou dessa empresa que foi coletado no Brasil, houver um cidadão europeu, desculpa esse requinte de crueldade, tá? Porque a legislação europeia diz que o dado do europeu, aonde quer que tenha sido coletado, onde quer que fique armazenado, tem que seguir a lei europeia. Ok? Então, se o seu consumidor, por exemplo, é um português, é um espanhol, é um italiano, é um alemão, é um francês, só para citar alguns exemplos, você tem que seguir a LGPD e tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, porque a legislação, tanto a brasileira quanto a europeia, ela extrapola o espaço, ou melhor dizendo assim, as fronteiras do país. Então, se eu tenho uma nuvem que guarda informação, mas a nuvem, por exemplo, está no Canadá, né? Pergunta, a empresa que cuida das minhas informações está, ou onde ficam guardados os dados, ela atende a LGPD? Se ela não atende, parabéns, você acaba de ganhar um problema. Tá ok? Eu só estou importando aqui, trazendo essas informações que vão acontecendo. Outro dado interessante, como é que é feita a questão de recebimento de currículo na sua empresa? Isso aqui é muito bonito, né? Tem na portaria, tem nas filiais lugar para pôr currículo, aí o pessoal recebe currículo que tem dado dos pais, CPF, endereço, telefone. Aí são dados de uma pessoa? São dados de uma pessoa, estão protegidos pela LGPD. Pergunta, o que é feito com isso quando o candidato não tem vaga ou o candidato não tem o perfil da empresa? Qual é a tratativa que eu dou nessa questão? Né? Porque são dados que têm que ser tratados também. Né? E como eu descarto isso? Outra questão importante. Eu pego de um site. Tá bom. Como é que o candidato sabe disso, autorizou, está autorizado, eu posso receber, depois que eu recebi na minha empresa, o que eu faço?
para onde vão essas informações, é planilha, é sistema, é uma mistura dos dois, é caderno, né? São informações importantes aí. Deixa eu só seguir aqui. Afastamentos. Bom, tanto nos afastamentos quanto no item anterior tem uma situação interessante aqui. E no geral, eu posso ter, né, eu posso ser uma empresa, né, e ter o meu, por exemplo, um escritório contábil que cuida da minha parte contábil, fiscal e trabalhista. Os meus dados, os dados dos meus empregados são processados lá. Eu também posso ter nessa mesma empresa as minhas questões de segurança e medicina do trabalho, se a legislação se permitir, que tem uma questão de enquadramento, tratados e cuidados por uma empresa que cuida de segurança e medicina do trabalho. Não existe nenhuma ilegalidade nisso, ok? Só que é assim, então vamos pegar o exemplo aqui do afastamento. Então tem um acidente do trabalho, né? Ou uma doença, por exemplo, a pessoa se afastou por uma doença. Questões de saúde são dados sensíveis? São. Eu tenho, por exemplo, que fazer um exame médico de retorno. Esse exame médico de retorno, ele vai ser realizado por um terceiro. Está tudo tratado nisso, né? Como isso vai ser feito, né? Como é que a gente vai cuidar dessa situação? A empresa que presta o serviço está certificada para cuidar disso? Não significa que eventualmente não possa vazar o dado, tá? Porque, como eu disse, muitas vezes os hackers acabam invadindo de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, criminosa os ambientes eletrônicos da empresa e obtêm as informações. O problema não é ter a questão do vazamento, é ter toda uma política e uma estrutura para cuidar de quando houver um vazamento de dado. E o responsável pelo dado é quem é obrigatoriamente responsável por comunicar que houve vazamento. Então, se, por exemplo, eu sou a empresa, eu sou empregador, mas a empresa que presta serviço de segurança e medicina, infelizmente, sofreu uma invasão de hackers lá e publicaram as informações, a gente tem visto isso muitas vezes, né? Recentemente aí tiveram pessoas públicas, figuras públicas, que foi solicitado o benefício de emergência em relação à pandemia, né? Aquele benefício mínimo, porque tinha os dados da pessoa, vazaram os dados dela, o hacker foi lá e pediu o benefício de assistência emergencial de um terceiro, sendo que era uma informação roubada, né? Então, mesmo nessas questões que envolvem acidente de trabalho, doença, dados biométricos, dados biológicos, doença do trabalho, onde foi que adquiriu, como foi que adquiriu, ao que está exposto, né? Muito cuidado. Vale para dentro da empresa? Claro que vale, né? Não quer dizer que porque eu tenho um sistema próprio, eletrônico, específico para isso, e que são os meus funcionários que cuidam de toda essa parte, que não existe o risco. Existe também, tem que tomar cuidado também. Mas eu estou trazendo a hipótese, uma situação da empresa média brasileira que terceiriza essas áreas, e muitas vezes não precisa, nem é especialista nisso, mas para tanto precisa que seus prestadores de serviço estejam ou tenham medidas e políticas e ações efetivas para proteger esses dados, ok? Eu acho que era isso aqui. Tem mais alguma coisa aí, Márcio? Não, tranquilo. Tem gente perguntando a respeito de coisas que já a gente vai conversar, a respeito da questão se as coisas se aplicam também a vale alimentação, né? Ticket refeição. Mas pode seguir. Trago notícias para vocês, e nem sempre elas são tão boas, né, Márcio? Pois é. Isso porque a gente optou por trazer, gente, uma situação de exemplo de uma empresa que tem pouca complexidade em relação à LGPD. Lembre-se que nós não estamos tratando de relação comercial, etc., mas tudo que vocês estão vendo aqui se aplica para logística, tudo que vocês estão vendo aqui se aplica para órgãos regulamentados, né?
o cuidado que se tem que ter. Estudos demonstram que muitas vezes as empresas investem muito e têm todos os cuidados em relação à parte de TI, seja na infraestrutura, seja em sistemas, seja em treinamento de usuários, seja no monitoramento, que são todas questões muito importantes e que TI deve e precisa atuar fortemente nas empresas. Mas, por exemplo, como eu estava falando a respeito do servidor que fica na nuvem, né? As informações ficam na nuvem. Está no contrato de prestação de serviço que fica na nuvem e indicando aonde é que está a nuvem, ou tá bom, é uma informação sigilosa. Mas o prestador de serviço se comprometeu a informar imediatamente, ele tem ações previstas em contrato para atender a legislação e minimizar o impacto para o contratante. Isso serve para escritório contábil, isso serve para terceirização de segurança e medicina, isso serve para qualquer dado que possa ser vazado de uma pessoa física. A questão, por exemplo, do desligamento, entrevista demissional, né? Então, eu só tenho empregado na empresa, LGPD para mim é tranquilo. Aí lá na entrevista demissional existe a situação de assédio, verdadeiro ou não. Tá? Lembrando que nem sempre o assédio é sexual. O assédio também tem a questão da forma da cobrança desproporcional. Às vezes é tratado de discriminação, seja por raça, cor, credo, time de futebol, discriminação, o racismo em si mesmo. Então, às vezes isso consta. Ok, é uma situação, um levantamento que a empresa usa para fazer um monitoramento e verificar se aquela percepção de quem está sendo desligado corresponde à realidade ou não, porque às vezes as pessoas não estão no bom momento, acabam vendo coisas que não existem ou que não são bem assim. Pois bem, vaza a informação. E aí, eventualmente, essa informação dessa entrevista demissional, sabe-se, por exemplo, que a pessoa A está indicando que a pessoa B cometeu um crime desses aqui, né? Ou insinuou que existe essa possibilidade. Caso não seja constatado, não tenha sido constatado, tenha sido uma impressão errada ou errônea de quem naquele momento relatou isso na entrevista, quem vazou o dado? Da onde vazou o dado? Né? Então, a mesma coisa, né? Ou então faz um desligamento no exame médico demissional da inapto. A pessoa não está em condições de ser demitida por uma questão médica e vaza a informação. Como é que é isso? Isso tudo está contemplado e previsto pela legislação, tá, gente? É dado pessoal que, se vazar, pode comprometer e gerar aplicação de multas, porque só para relembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira já está vigente. Então, nós não estamos falando de algo que irá entrar em vigor. O que vai entrar em vigor mais adiante é a multa. E quando a multa estiver sendo aplicada nas empresas, o trabalho que as empresas têm que ter feito antes de chegar nesse momento é se preparar e construir esse ambiente para não ter nada disso, né? Para não ter essa exposição. Ok, pessoal? Vamos lá. Autônomos, eu já lidei com empresas que contratam, às vezes, por mês, por volta de 7 mil autônomos. Né? E aí essa informação poderia eventualmente passar lá. Imagina o seguinte, uma empresa com muitas filiais nesse caso. Né? Então o dado pessoal do prestador de serviço passa na mão da unidade, lá onde está, passa às vezes por um terceiro setor que precisa avaliar, passa no financeiro, passa no fiscal, passa no contábil e vem para o departamento pessoal ainda para ser informado no e-social. É mapeado isso? O volume é alto. Empresas que têm um volume pequeno, o cuidado tem que existir sempre em relação à proteção de dados. Mas se o volume for alto, tem que ter um controle de todas as pontas. E estudos já mostram que mesmo com os cuidados sistêmicos, que são fundamentais, como eu falei, existe um elo fraco na questão da segurança do trabalho. Desculpa, na questão da segurança da informação. Esse elo fraco se chama empregado. Os empregados precisam estar
treinados, os empregados precisam estar preparados e precisam ter consciência do que eles podem e do que eles não podem fazer. E mais do que isso, a lei geral e o órgão que vai regulamentar isso, a exemplo do que ocorre na Europa, ele não quer descrição de prateleira, ele precisa ter uma descrição de riscos, indicando quais são as ações, o que deve ser feito, como deve ser feito, mas o órgão fiscalizador, em caso de incidente ou denúncia, ele vai atrás do quê? Quanto daquilo foi cumprido, quanto daquilo está sendo efetivado. Né? Não basta eu ter só a documentação em papel e não cumprir aquilo, ou ter todo um processo implementado e não ter nada documentado e demonstrado que o empregado foi treinado, que eu fiz teste de invasão, que nós fizemos uma série de questões aí. Detalhe, o tempo médio de detecção da invasão de um sistema até a empresa que foi invadida se dar conta disso, em média, é de no mínimo 38 dias. Mas existem casos, e não são poucos, em que a invasão ocorreu e a detecção da informação, ou melhor dizendo, né, da invasão, quando foi então feito um sequestro do servidor, que já tinha sido feita a invasão há mais de 3 meses. Né? E aí ficaram com os dados lá, e um dos conceitos de dado seguro é o dado estar disponível para quem pede ele. Se eu estou com o meu servidor bloqueado porque houve um sequestro, eu não consigo recuperar as informações, isso não vai ser efetivo para nós, certo? Vamos lá. Bom, falei, estamos aqui, ainda estamos no tempo, né, Márcio? Sim, sim, tranquilo. Vamos lá. Tá Então, quase, né? 55 minutos, vamos lá. Falta muito aqui que eu não estou conseguindo ver o número de slides aqui. Faltam muitos? Não, não falta não. Ah, então tá bom. Então eu estou conseguindo cumprir a minha meta aqui de tentar finalizar em 1 hora. Sempre um desafio, mas a gente chega lá. Então, por exemplo, a questão de benefícios, né? Nosso colega perguntou do ticket, a gente está falando da assistência médica, mas tudo que a gente falou do vale transporte, vale para cesta básica, se eventualmente a cesta básica até entregue em casa ou se é disponibilizado um cartão de alimentação, vale refeição, vale combustível, né? Que são operados por bancos. E esses tickets, vamos dizer assim, ou esses cartões de benefício, eles deixam na mão do operador ainda um detalhe que é sensível. É quando e onde aquele cartão foi gasto e utilizado pela pessoa. Ah, mas o empregado o funcionário deixou o cartão com a mãe dele para ela ir comprar no supermercado próximo da casa dela. Ok. Mas, a princípio, o cartão tem um nome. Se naquele dia ou hora ele passou em determinado mercado, pressupõe-se que era ele que estava com o cartão na mão. Né? Benefício de combustível, então, é mais vinculante ainda, porque normalmente quem utiliza o veículo passa no posto de gasolina para abastecer, é assim. Mas a assistência médica, para a gente não se delongar muito, leva informações tanto do empregado, e aí a gente começa a ter uma situação, leva informações do empregado, e dependendo das questões, somos humanos, todos nós estamos sujeitos a doenças e temos as nossas questões de saúde, primeiro já leva todas as informações do empregado. Então, eventualmente, que tipo de médico ele passa, qual a periodicidade médica que ele tem, dependendo do sistema, do plano de saúde, né, como é feito, os dados daquilo que foi feito, que foi tratado, estão relatados em sistemas dessa operadora, né, exames, dados biométricos, biológicos, informações de origem étnica, até eventualmente, que não são conhecidos por muitos, mas eventualmente em exames pode se identificar. E, além disso, os dados dos dependentes, que muitas vezes são menores de idade. E aí você pensa como é que opera isso. Imagine o seguinte, em regra, tá? Lógico que cada um tem sua particularidade.
o meu filho vai fazer um exame médico, solicitado por um médico. Então, ele foi num consultório, passou com o médico X, o médico pediu um exame, aí você tem que ir na operadora, identificar quais locais fazem aquele exame, passar o pedido para aquele local, que já é um quarto, né, na cadeia. Ele vai receber o pedido do exame, vai passar para a operadora para autorizar ou não, dependendo como for a situação, e depois vai ser feito o exame, os dados são entregues para o meu filho, por exemplo, mas os dados biológicos dele ficam lá na clínica, que não tem problema nenhum, mas precisa ter o tratamento e o cuidado desses dados. Depois vem essa informação, vai para o médico, né? Claro que tem toda uma questão de sigilo profissional, e aqui não é isso, mas lembre-se que a gente, tanto a lei quanto nós, tratamos da questão do roubo de informação, e não que a pessoa vá distribuir, abrir a informação, não é esse o conceito, né? E aí tem os dados disso aí. Então, a pergunta que a gente faz aqui é assim, quais ações estão sendo tomadas na sua empresa sobre isso, né? Então, são informações bastante delicadas. Informações, por exemplo, de gestão de sistema de imagens, de gravação de circuito interno. Está com vocês, está com o terceiro, está na nuvem, tem dado de todo mundo ali. Tem identificação da pessoa. Ah, não dá para ver o rosto, né? Até outro dia, uma situação, um vulto de uma pessoa andando, ele era uma pessoa conhecida e tinha, eu vou dizer assim, uma maneira peculiar de andar, né? Várias pessoas de bater o olho já falaram o nome da pessoa. É o fulano. Pode ver, é o jeito de andar. E quem conhece, às vezes a gente conhecendo as pessoas, sabe que são dados que são identificáveis. Aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Prestador de serviço. Acabei citando aqui. Então, segurança, limpeza, vigilância, portaria, né? Às vezes, treinamentos, quando vai se fazer numa indústria, ou dependendo da voltagem da situação, só para citar um exemplo, ele precisa trazer a comprovação técnica de que ele está autorizado a trabalhar naquele ambiente confinado. Tem que ser passado isso para a empresa de segurança e medicina para ver se vai ser avaliado, ou para o departamento interno. Se os exames prévios que precisa ser feito para que ele possa ingressar naquele ambiente, por exemplo, energizado, confinado, ou com várias situações específicas, se está cumprindo as NRs, olha quantos dados fez isso. Aonde é que estão esses dados na sua empresa? Quem recebe isso? Como é que você arquiva para se eventualmente tiver, porque a empresa tem que solicitar, porque a legislação exige, não é que a empresa exige porque quer. Mas o fato de cumprir a legislação e exigir as informações e conferir os dados não dá à empresa contratante do serviço, ou mesmo à prestadora dos serviços, o direito de permitir com que essas informações vazem, né? Então, muito cuidado aí. Bom, falamos aqui a respeito das questões dos meios físicos, né? O arquivo morto não é o lugar mais visitado da empresa, não é o lugar mais querido. Às vezes esse arquivo morto também é terceirizado. Olha que bacana, né? Eu contrato uma empresa que presta serviço de arquivo para mim, né, de guarda, mas de verdade, onde é que está a minha caixa com aquela informação dos dados pessoais? Eu sei. Lá tem algum tipo de cuidado? Né? Como é que é feito isso? Qual é a prática que a empresa adota? Né? Então, aqui precisa ter cuidado com isso. Isso quando é terceirizado. E quando é uma informação que um guarda, por exemplo, dos dados, das informações, são feitas dentro de espaços da própria empresa. Por exemplo, dados do departamento pessoal ficam em um lugar separado dos dados dos demais dados da empresa? Não, Edson, os dados do departamento pessoal ficam tudo separado. E de medicina também separado dos dois? Terceiro, não, a gente tem uma área de crédito que não é departamento pessoal. Tá ok, mas os dados de crédito para, por exemplo, venda entre empresas, tem dados de algum sócio da outra empresa, tem declaração de imposto de renda, tem declaração de movimentação financeira, tem extrato bancário dele?
Se vocês pediram isso, e isso está no arquivo morto e está aberto lá para qualquer um ver, e vazar essa informação, responsabilidade da empresa. Né? A pergunta que todo mundo faz, né? O brasileiro adora essa pergunta. O Márcio é um do que adora essa informação, esse tipo de pergunta. Ele, na verdade, acho que foi o criador dessa frase aí, né? Essa lei vai pegar, né? Essa lei vai para frente, mas isso aí vai dar certo? Será que eu não preciso fazer isso aí? Né? Então aí a gente fala o seguinte, a lei já pegou, porque a lei já está vigente. Né? Hoje, com base na medida provisória que está se discutindo aí, em tese, a previsão é maio de 2021. Né? Então saiu de domingo agora, olha que bônus de tempo que nós ganhamos. Né? Saiu de domingo agora, lá para maio de 2021, mas que fique para agosto de 2021. É pouco tempo para fazer isso? Será que tudo que a gente citou, pensando em contrato, sistemas em questão de ambiente físico, sistemas em questão de ambiente eletrônico, treinamento de pessoas, guarda de informações, contratos com fornecedores e prestadores de serviço, se eu for um prestador de serviço, com os meus clientes, o que está previsto no contrato, como a gente vai alinhar, como a gente vai fazer isso. Em tese, tudo isso tem que estar bonitinho nesse momento, lá em maio de 2021. Para você. Vamos fazer um paralelo com o e-social, Edson? Desculpa interromper. Quando foi a primeira divulgação, o primeiro manual oficialmente divulgado do e-social, julho de 2013, tá todo mundo ok? Mesmo quem já está no e-social? Né? Uhum. Tudo bem, teve mais algumas postergações, né? A LGPD é muito, eu diria, talvez muito mais complexa até do que o próprio e-social, né? E a coisa ainda está fluindo e aquela história da lei que não pega, será que não pega? Vamos olhar para o e-social, né? Como exemplo, assim como os demais SPEDs, entre outros, né? Uhum. Eu estou vendo aqui algumas questões, eu só vou passar aqui algumas ideias, mas, por exemplo, na Europa já existem escritórios que estão se especializando em contratos de prestação de serviço entre as partes, focado na proteção de dados, para se prevenir em relação às questões. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas, tá? Porque aí envolve o que é informação pessoal. Deixa eu só ver aqui. Então, aqui, falando sobre multas administrativas, né? Na verdade, o que acontece? Eu tenho um exemplo, eu vou dizer assim, se serão divulgados, né? Tem uma pergunta aqui falando se as empresas que forem autuadas serão divulgadas. A regra, então, isso vai ser tratado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que depois vai virar, provavelmente, mais adiante, uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas a regra para que, por exemplo, a legislação brasileira, que é a LGPD, esteja em conformidade com os princípios gerais de uma regra robusta de proteção de dados pessoais, conforme prevê a legislação europeia, tem que haver transparência, né? E tem um exemplo assim que eu acho até muito até triste de certa forma em relação ao que aconteceu, por exemplo, na Europa, já em algum dos casos. Então, Google, Facebook são campeões em autuação nisso, tá, pessoal? Não sou eu que estou dizendo. É o que acontece e tem acontecido nos Estados Unidos. Isso tem sido fórum de debate no Senado americano, na Câmara americana, nas cortes e câmaras europeias. Isso tem sido uma coisa muito grande porque as empresas de tecnologia ganharam uma força maior do que muitos países que detêm isso. E ganhou um impulso maior ainda depois da última eleição americana, onde teve toda uma situação específica com uma empresa inglesa, que eu vou me lembrar o nome daqui a pouquinho, em relação ao processamento de dados de informações do Facebook de americanos, que muitos dizem que a última eleição americana foi bastante direcionada em função disso. Então, essa questão de implementação da legislação virá. Não tenham dúvidas disso. E as multas são altíssimas, né? Multas de 2% do faturamento da empresa, limitado só, né? Eu sei que isso para você, para o Márcio, isso não é um dinheiro digno de se comentar,
mas a multa será de até 50 milhões de reais por vazamento, pessoal. Por vazamento. E eu falei da questão de um exemplo. Em Portugal, tem um exemplo de um hospital que tomou uma multa de 400 mil euros. 400 mil euros, não foi agora, já tem mais de 2 anos isso. E não houve vazamento de dados. Não houve vazamento de dados. O que houve foi uma denúncia, provavelmente de um ex-funcionário, dizendo que os dados ficavam abertos. Então, uma das coisas, por exemplo, que a agência europeia se valeu para autuar esse hospital português, que não teve nenhum dado vazado, não houve evidência de vazamento de dado, foi o seguinte: ela pegou, por exemplo, o quadro de funcionários, de colaboradores ativos do hospital e tinha, no sistema que cuida da parte de prontuário médico, né, de atendimentos médicos, tinha, por exemplo, 300 pessoas, 300 funcionários ativos, entre médicos, enfermeiros, etc. Foi no sistema que é utilizado para acesso a isso, tinha mais de 900 logins disponíveis para acesso. O que acontecia? A política de bloqueio de informação daqueles que já saíram, por exemplo, e não participam mais da estrutura do hospital, não era feito bloqueio. E isso permitia que ele tivesse acesso, entre aspas, mesmo estando fora do hospital e não fazendo mais parte disso. Por esse motivo, mesmo sem ter vazamento das informações, e porque, como uma entidade, um órgão de saúde, eram informações sensíveis, a multa foi de 400 mil euros. Tá bom? Bom, vamos falar então agora porque para quê a respeito da consultoria digital para fazer frente a isso, né? Porque, ok, a gente citou alguns dos desafios, algumas das questões aqui, mas precisa haver uma série de ações dentro das empresas para poder se preparar minimamente para poder fazer frente a isso, né? Então, assim, você está preocupado em preparar a empresa? Eu acredito que do nosso público aqui, que parece que está por volta de mais ou menos 50 pessoas, eu estou entendendo que vocês estão muito preocupados com isso, né? E já se deram conta do tamanho do desafio que está pela frente. Segundo, você está implementando um processo de gestão integrado para fazer frente à LGPD, envolvendo a empresa como um todo, ou eventualmente na sua empresa disseram, isso aí é coisa do TI, né? É o TI que vai resolver. Ah, mas tem um problema do Vale Transporte, então esse é um problema exclusivamente do DP ou do RH, ou da área de benefícios. Não me diz respeito, eu não tenho nada a ver. Eu sou jurídico, o que eu tenho a ver com isso? Né? Ou eu sou da área contábil, que informação que eu tenho a ver com isso? Né? E nós estamos vendo aí ao longo da apresentação que não é bem assim, né? Se bem conduzido o processo de gestão, poderá garantir a defesa da sua empresa no eventual vazamento desses dados e também preservando a sua reputação. Porque existem casos em que a multa é muito atenuada ou só é substituído por uma advertência, mas porque a empresa mostrou que ela fez tudo o que era possível e tomou todas as medidas com a maior lisura e rapidez em relação a isso. Lembrando que na lei europeia tem um prazo de informação, então quem percebeu que houve uma invasão ou que teve o dado vazado, tem um prazo na Europa de 72 horas para comunicar. No Brasil, isso deve ser definido assim ainda pela autoridade, mas hoje na lei traz um prazo razoável. Ou seja, não dá para 6 meses depois que eu soube da invasão, eu comunicar ao órgão a respeito disso. Então eu vou construir a minha preparação para ter uma defesa. É isso, pessoal. Então, aqui a gente criou aqui um material para vocês poderem consultar, que na verdade não é consultar, né? É para preencher, para poder ter uma ideia. A gente agradece aí a sua participação, né, Márcio? Sim, inclusive acabei de colocar aqui no chat esse link que está aparecendo na tela. É mais uma avaliação do conteúdo. Se você tiver interessado também em conversar com a gente um pouquinho para saber mais sobre essa consultoria digital, deixa lá a indicação nesse formulário e a gente entra em contato. Tá? E também bastante gente colocando comentários aqui, né?
Que nem a OAB escapou, né? A Denise colocou aqui uma matéria do consultor jurídico. É, Pelo tempo a gente não consegue dar uma olhadinha, mas é importante. é verdade, informação recente. A Denise está acompanhando isso aí, está se preparando para isso, tem acompanhado bastante. E é verdade, Denise, bem lembrado, eu tinha esquecido desse detalhe. Perfeito. Também houve um comentário aqui a respeito da MP, se ela foi prorrogada ou não. Foi, até o final desse mês, né? Ela foi prorrogada por mais 60 dias. Né? Então, a ver, né, o que vai acontecer de fato, mas nada, a coisa de fato vai pegar, não tem jeito, a pressão é externa, né, como o Edson bem colocou, não tem como a gente fugir disso, né? Muitos perguntando se a gente vai disponibilizar os slides e também a gravação. Sim, se tudo der certo com a minha gravação aqui, com certeza a gente vai colocar lá no YouTube para todo mundo, sim. Inclusive a questão aqui, os slides, tá? E, Márcio, é importante a gente colocar aqui que a gente está dando essa abordagem. E se eventualmente a empresa que você trabalha ou é europeia, né, ou estrangeira, ou tem relações com o mercado comum europeu, por que eu estou dizendo tudo isso? Tem uma série de particularidades aí, né? Então, se a empresa ainda tem relações comerciais com a Europa, o cuidado que ela tem que ter tem que ser maior, né? Porque além de arranhar a imagem, da exposição, da divulgação, tem um site de compra brasileiro que foi, eu não vou citar o nome, mas há mais de 3, 4 anos passou por uma situação como essa e gastou 2 milhões de reais, não tomou essa multa gigante, mas ele gastou 2 milhões de reais com correios, enviando cartas para informar as pessoas que tinha sido vazado dados. E o valor de mercado dessa empresa em um ano caiu para 40% do que valia no ano anterior. Então aqui, às vezes, pensa assim, não, mas é só uma multa. Não. Às vezes é uma questão de sobrevivência no mercado, é um diferencial para o seu cliente, é um cuidado a mais que você tem, é um valor que você vai agregar à sua marca e à sua conduta aí. E nós estamos aqui para te auxiliar nesse processo, seja em treinamento, seja numa área específica, seja na montagem disso, numa análise. Então, estamos aqui para auxiliar vocês. Não Certo, deixa de Márcio? fazer avaliação lá. Estou colocando aqui no chat o link, né? Quem puder aproveitar que está fresquinho na memória, puder aproveitar o ensejo e fazer aí a avaliação, o preenchimento, a gente agradece, é coisa bem, bem rápida mesmo. Tem algumas pessoas perguntando sobre certificado. Na própria plataforma do Simpla você pode emitir o certificado. Se tiver algum problema, por favor, nos acione. Acho que é isso, né? E estamos aqui, então, temos aqui os nossos contatos em nome da Elabor. Eu gostaria de agradecer muito a participação, a atenção de vocês, de estar essa hora da noite aqui conosco. Eu sei que foi um dia de cansativo de trabalho e vocês nos dando o seu prestígio, a sua atenção, o seu cuidado conosco. Estamos muito felizes por tudo isso. Nos acessem, nos procurem, vamos conversar, trocar ideias, porque aqui foi só um pequeno insight daquelas questões ou dos desdobramentos que a legislação e da repercussão que isso pode ter. Tá ok, pessoal? Em nome da Elebra, agradeço muito. Márcio, faça as suas considerações finais aí para a gente, então. Não, já disse tudo, só tenho a agradecer mesmo a paciência e a audiência, né? Eu até vou brincar um pouquinho, tá, gente? Recorde absoluto, é o cara, é o Edson, é o recorde absoluto das lives que fizemos recentemente. Impressionante. Tomara que a repercussão seja positiva também, né? Esse é o objetivo. Saberemos. É isso aí. Gente, muito boa noite. Oi, desculpa, alguém... Boa noite, Edson. É o Ricardo. Ô, Ricardo. Desse exemplo da LGPD que você estava falando, um exemplo foi uma empresa europeia, que, se não me engano, cuida de faculdades aqui do Brasil. Eu não lembro se é a Proton ou é Croton, uma coisa assim, que o pessoal de segurança já havia alertado para a empresa que tinha problema de segurança. Vazou, acho que 1.200.000 dados dos alunos. E como eu estou no grupo de LGPD também, os caras postou no grupo. Falei, nossa, cada dia aparece uma. Não, na verdade, os incidentes, quando a gente está acompanhando isso, como a Denise colocou, você está citando, outro dia, tem situações que a gente pensa que é assim, não, isso é bizarro, isso não acontece. Tem uma rede social alemã, que eu não me lembro o nome agora, a base dos clientes dela estava disponível na internet para acessar sem senha.
Vazou 300 mil informações. Já teve Eita, problema com rede de hotéis, que teve vazamento de dados. E são empresas conceituadas, mas falhou, né? Desculpa, Ricardo, pode falar. sim, falhou. E feio. Então, o ideal é que tenha alguém de fora olhando e ajudando nesse processo. Primeiro, para a gente fechar as portas, janelas, pôr alarmes, detectores, né? E na Uhum, eventual ocorrência dessa situação, construir situações aí ou meios para Chegou. conseguirmos ter a melhor argumentação Chegou. possível, né? Você sabe que eu com falando certeza. sobre. Se eu não me engano, acho que há um mês atrás, um mês e Carne. meio, vazou da SP-Trans aqui do Brasil também, né? É. Não, os órgãos públicos, eles estão desesperados com isso, tá? Não são Uhum, palavras minhas. Porque as empresas estão se movimentando um pouco, mas estão se movimentando. Mas os órgãos públicos têm uma complexidade enorme e muitas vezes eles ainda estão engatinhando. E vazamento de dados deles lá são severos, né? Então tem dados enormes aí. E pior do que isso, né? A pandemia, aproveitando o contexto, devido ao aumento de uso desses aplicativos de reunião virtual, de acesso remoto, uso de internet, os relatos das entidades que cuidam de segurança estão dizendo assim que agora que a coisa está acontecendo de invasão, né, de cookie malicioso e assim sucessivamente, de tentativas de invasão. Então a gente está aí no momento, no pico da crise, vamos dizer assim, e da exposição em relação aos dados e controle desses dados, quando estamos falando de dados eletrônicos. com certeza. Obrigado pela explicação aí, obrigado pela palestra. Imagina, agradeço a contribuição aí. Tá ok? Tá ok. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado mesmo. Estamos à disposição de vocês aí. Até! Até, um abraço, obrigado.